Bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, santificado seja o nome do Senhor. Venha a nós o reino do Senhor, o teu governo sobre os nossos corações, nesta manhã, durante todo o nosso dia. Seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como é no céu. Espírito Santo, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras ou gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete no coração deles a porção de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita! E aí, povo eleito de Deus, casa de Deus, obrigada pela presença. Sejam todos bem-vindos. Efésios 5:8. Porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Eu tenho ultimamente sentido a necessidade de repartir com vocês o entendimento que eu tive sobre a presença de Deus em mim, na minha vida. Durante muitos anos eu cresci, aprendendo e entendendo que a presença de Deus é algo que precisa ser buscado. É algo que eu preciso ir atrás. É algo que eu preciso ir buscar. E esse entendimento, com o passar dos anos, ultimamente eu tenho lido, tenho visto algumas coisas, algumas explicações. E o extraordinário aconteceu na minha vida quando eu tive plena consciência de que Deus não está fora, de que Ele me escolheu para ser casa. E é um assunto que martela muito a minha cabeça e vocês vão ter que me aguentar eu ficar repetindo ele aqui. Porque eu senti novamente no meu coração, eu tive esse sentimento de dividir isso com vocês. Se nós crermos, se nosso entendimento for de que Deus a presença dele é algo que nós precisamos buscar, que nós precisamos encontrar, nos coloca diante de uma situação onde nós ficamos um tempo sem a presença dele. Porque eu vou na igreja buscar a Deus. É como se Deus estivesse lá na igreja e eu fosse lá para buscar Ele. Quando eu vou orar, eu vou entrar na presença de Deus. É como se a presença dEle estivesse ausente da nossa vida em alguns momentos. Isso acontecia com os nossos irmãos antes de Jesus vir e se entregar na cruz do Calvário. Nós precisamos olhar para o Evangelho, você precisa olhar para o Evangelho de uma forma mais viva, de uma forma mais poderosa. Quando nós falamos de Evangelho, a gente já pensa em missões, já pensa em falar de Jesus para as pessoas. O Evangelho não é só isso. Eu tenho aprendido que o Evangelho ele é muito mais do que eu falar de Jesus. O Evangelho é eu revelar a presença de Jesus que está em mim para o mundo. Porque o mundo precisa de evidências. O mundo precisa ver, porque o mundo só enxerga a aparência. O único que vê o coração, a intenção do coração, é Deus. Então você precisa entender que você é casa de Deus, que você é morada de Deus. Você não vai buscar uma presença que já está dentro de você. Você precisa desfrutar dessa presença. E as suas reações diante das coisas, as suas atitudes e, enfim, suas palavras
revelam se você tem esse entendimento ou não. Quando eu aceitei a Jesus com 6 anos de idade. E olha que incrível. Era uma EBD, uma escola bíblica de férias na minha igreja, Igreja Presbiteriana de Mineiros, a raiz da minha vida, uma bênção na minha vida. E tinha escola bíblica de férias. E tinha um livro que chamava Livro Sem Palavras. Se você buscar no YouTube, colocar assim, Livro Sem Palavras de Cristo, você vai ver que são livros de cores, tem várias cores. E não existe nenhuma letra, mas só cores. E a professora explicou para mim o evangelho através daquele livro sem palavras. Hoje em dia existe aquela pulseirinha que tem várias cores. Preto, vermelho, amarelo e verde. São as cores sem palavras. E através das cores a gente fala o evangelho. E eu me lembro que eu aceitei a Jesus com 6 anos e a minha imaturidade de criança, achava que toda vez que eu fazia alguma coisa errada, Jesus ia embora. Então eu precisava aceitar Jesus de novo, e de novo, e de novo. Eu lembro que eu fazia aquela oração que eu fiz com a professora da escola dominical. Durante muitos anos eu fiz essa oração. Oh Jesus, entra no meu coração de novo. Porque eu não tinha o entendimento de que a partir do momento que eu declaro, confesso com a minha boca que eu recebo Jesus como o meu único, o meu suficiente Salvador e Senhor da minha vida, o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de mim. E aí, tudo que eu viver na minha jornada, eu carrego essa presença. E quando eu tenho o entendimento de que essa presença santa está em mim, eu não mais sinto a necessidade de ir buscar, mas de sentir, de perceber. Quando nós temos essa consciência, a gente olha para a vida de Paulo e vê que Paulo aprendeu isso. Paulo entendeu isso muito rápido. Ele diz assim, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Porque antigamente as pessoas, para poder encontrar Deus, para poder falar com Deus, precisava ir ao templo. E se Deus quisesse, ele escolheria um lugar para falar com o homem. Falou com Moisés na sarça, falou com Abraão, e Abraão não precisou ir ao templo. E quando Jesus vem e derrama o sangue dele na cruz do Calvário, é um sangue poderoso que tem tanta tanto poder que ele nos reconcilia e se torna algo muito melhor do que quando era no Jardim do Éden, que Deus ia visitar no cair da tarde todos os dias para conversar com Adão e Eva. A cruz veio colocar a presença dele dentro de nós. E Paulo diz que aprendeu a viver. Nós precisamos aprender e entender o que é essa presença dentro. Às vezes você acha que o evangelho, você precisa falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus na minha escola. Eu preciso falar de Jesus pro meu marido, que ele não conhece. Eu preciso falar de Jesus pro mundo. E nem sempre você tem a oportunidade de falar. Mas você sempre tem a oportunidade de revelar. Às vezes você está num lugar onde você não pode falar. Mas você tem a oportunidade de revelar a presença dele. E como que a gente revela a presença de Deus? Na nossa atitude. No jeito da gente falar com o nosso irmão.
Porque quando nós temos a consciência e o entendimento de que nós carregamos a presença e revelamos a presença em tudo que a gente faz, a gente sabe que falar é importante, mas revelar na nossa vida, sendo luz na vida, levando luz para o mundo, para a escuridão do mundo, tem gente que fala assim, o silêncio, como é que é? Falar é prata, mas calar é ouro. Muitas vezes, e outro fala assim, o exemplo fala mais alto do que as palavras. Nós temos muita gente falando da Bíblia, e isso é muito bom. Falando de Jesus, e isso é muito bom. Só que perfeito seria se todo mundo que fala de Jesus, que fala do Evangelho, tivesse a consciência da presença dentro e revelasse fora. É uma harmonia. O mundo ia olhar e não ia ver um desencaixe. Ia falar, mas essa pessoa, ela tá falando exatamente tudo que eu vejo na vida dela. Tudo que eu sinto, tudo que eu olho para a vida dela, eu vejo tudo como ela reagiu ao luto, como ela reagiu ao desemprego, como ela reagiu a isso, como ela reagiu àquilo. Ela tá falando de algo que eu vejo ela fazer. E Paulo, ele provou isso, mostrou que aprendeu isso na prisão. Ele foi preso. E ele tinha um poder de argumento, de fala extraordinário. Só que ele falou assim, gente, foi bom eu ter sido preso até, porque o evangelho se espalhou com muito mais rapidez. Por causa das minhas prisões, o evangelho explodiu. Chegou até mim, a você hoje. E as cartas que Paulo escreve na prisão são 5, mas as 4 epístolas principais foram Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. A 5ª carta não era uma epístola, era uma carta para Timóteo, que foi 2 Timóteo, que ele estava na prisão já nos últimos dias de vida dele. Você não vê Paulo reclamando da prisão, da cadeia, da doença. Ele estava num nível hard de entendimento da presença de Deus tão grande que ele disse, Filipenses 1:2, ele diz, capítulo 1, versículo 2, porque para mim, viver é Cristo. Enquanto eu vivo Cristo. E se eu morrer é lucro, porque eu vou estar na presença da Trindade Santa, vou estar descansando. Mas se eu viver também é a mesma coisa. É a presença aqui, é a presença lá. É a presença na vida e a presença se morrer. Não tem diferença de poder. Eu usufruo da eternidade aqui. Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus fala, quem crê em mim já tem a vida eterna. Tem gente que está esperando morrer para viver a vida eterna. O reino de Deus vem até mim, até você, para nós desfrutarmos aqui. E Paulo, na prisão, ele escreve, em Efésios, ele declara, a primeira carta que ele escreve, fala, gente, vocês não fiquem preocupados comigo, que eu não sou prisioneiro das pessoas. Eu sou prisioneiro de Deus, então eu vou ficar aqui até o dia que Deus achar que eu devo ficar aqui. Porque o dia que Deus quiser me tirar daqui, Ele vai me tirar. Roma não vai me aprisionar. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. E quem é prisioneiro de Cristo é prisioneiro da verdade. É uma verdade que traz liberdade. Mesmo se fora o cenário esteja um caos, em volta de você nada muda, nada. Aqui dentro você está em paz, você está livre. E aí Paulo, em Efésios, a primeira carta, ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo. Deixa uma coisa bem clara para vocês, estou preso mesmo, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Filipenses, ele ensina a igreja a mudar o foco, a tirar os olhos das coisas ruins, a tirar os olhos de tudo aquilo que tá um caos, que tá difícil, e focar em tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, mudar o tipo de pensamento.
Ele falou, eu tô aqui, o meu pensamento não está nas coisas ruins que estão me acontecendo. Eu tenho um entendimento e foco no que é bom. Porque Deus faz coexistir junto com o mal que está te acontecendo, Deus faz coexistir coisas boas. Fernanda, não consigo ver nada de bom. Pede o Espírito Santo para te mostrar. E você foca no que é bom. É o ensino dele em Filipenses. Colossenses, ele fala, estou preso e vocês precisam orar por mim. Colossenses é um chamado à comunhão. Eu tenho aprendido que a oração pelo meu irmão é a forma mais rápida que eu tenho de ter comunhão com ele. Até ontem eu falei com um dos meus pastores, eu cheguei e falei, olha, eu vou na tua casa todo dia, eu oro por você. À distância. Eu tô longe, mas eu tô perto. Porque eu estou num momento da minha vida onde estar junto na igreja com os meus irmãos, às vezes é um pouco complicado por causa do meu trabalho. Mas eu oro. Eu oro pelos meus irmãos. E é o jeito que eu descobri que é um jeito fácil e rápido de você obter comunhão. Não, gente, por favor, não torçam minhas palavras. Não substitui você ir na igreja. Você não vai na igreja buscar a Deus, você vai na igreja revelar o que Deus tem feito na sua vida. Você chega lá para entregar, para agradecer. E num abraço aqui, no outro abraço ali, você derrama o que você recebeu durante a semana com seus irmãos. E ali Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida. Mas talvez você, como eu, não está podendo estar participando da vida da igreja de uma forma mais intensa. Como eu sempre participei, né? A minha mãe falava assim pra mim, quando eu era solteira, a minha mãe falava assim, eu vou fazer um puxadinho pra você na igreja. Porque você mora mais na igreja do que aqui. Porque eu trabalhava e saía do trabalho envolvido com a igreja. Eu falei, mãe, mas a Bíblia fala que os jovens têm que se envolver com essas coisas enquanto tá jovem. Mas aqui em Colossenses, Paulo chama a igreja para orar por ele. Chama a igreja à comunhão. Fala, eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês me abençoem. Vocês estão longe, vocês não podem estar aqui presente de corpo, mas vocês podem me visitar na prisão em oração. E Paulo nos ensina. Você não pode ajudar os missionários da Índia, ou, às vezes você não pode sair por causa da sua realidade, mas você pode ir em oração. Se bem que ontem até o pastor estava nos ensinando lá, que não existe esse negócio de missões, você é chamado ou para contribuir, ou você é chamado para ir, ou você é chamado para orar. Não, nós somos chamados para as três coisas. Nós somos chamados para ir, contribuir e orar. Porque senão quem contribui não precisa orar. Quem vai não precisa contribuir e não precisa orar. E quem ora não precisa ir, não precisa contribuir, porque eu tenho chamado para orar. Não, esse chamado, orar, contribuir e ir, é um só. É um só. Mas às vezes você está vivendo uma realidade onde você não tem condições de ter comunhão do jeito que você queria. Mas a oração, Paulo ensina os irmãos de Colossos que a oração, ela não tem barreiras. Eles podem se encontrar neste lugar de orar uns pelos outros. Isso é comunhão, isso é poder de Deus em movimento. Em Filemão, ele incentiva o amor e a reconciliação. O amor e a reconciliação com os irmãos das relações, dos relacionamentos. É um amor, o amor de Cristo é um amor que reconcilia, um amor que transforma relações. E a quinta carta que ele estava preso era 2 Timóteo. E lá em 2 Timóteo, ele dá instruções para Timóteo. E fala para Timóteo, não tenha medo, pregue o evangelho até o fim. Nós somos, nesse mundo, é uma frase que Deus me deu há algum tempo. Nós somos, neste mundo, Jesus em movimento, no movimento do mundo.
Você precisa entender de uma vez por todas de que você carrega a presença de Deus. Mas você só vai entender se você se render todo o seu controle, o seu orgulho, dizer: Deus, é aqui que eu quero estar, consciente da tua presença. Porque depois que o seu entendimento muda, as suas atitudes mudam, as suas reações mudam. Paulo, mesmo no pior momento da vida dele, ele na prisão, ele canta e ele diz para a igreja: tá difícil aqui, tá, mas se alegrem, porque a nossa alegria não depende da situação, depende da presença santa que está em nós. Neemias 8:10, o povo é levado ao arrependimento e eles começam a ficar tristes e ficar, como fala, decepcionados com tudo que está acontecendo, e a tristeza é geral. E aí Neemias olha para o povo e fala assim: não entristeçais. A tristeza veio, o arrependimento veio, mas não fiquem nesse lugar, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Gente, tem coisa melhor do mundo em que ser notado, ser percebido, ser visto é algo que todos nós queremos. Ser visto, ser notado, ser percebido. Há quanto tempo você carrega a presença do Espírito Santo e ainda não percebeu? Você ainda acha que ele está distante. E não tem distância. Está aí dentro. Então, haja como filhos da luz, sendo luz para o mundo, carregando a presença. Você não vai na igreja buscar Deus, você já carrega essa presença. Você não vai para o seu quarto buscar a presença, você vai para o seu quarto desfrutar da presença que já está com você. E o mundo precisa descobrir isso, para sair do desespero, para sair da angústia, das dores da alma. E as pessoas têm se isolado, as pessoas têm tomado medicações que são importantes, mas muitas vezes não sabem dessa presença que traz o poder do Evangelho, que renova as nossas forças todos os dias, que traz para nós saúde mental, equilíbrio, saúde física, porque ele tem o poder de nos curar tanto no físico quanto na alma. Porque ele é o nosso Criador, ele sabe exatamente onde mexer, onde nos tocar, para que a gente receba das mãos dele tudo o que a gente precisa para viver a nossa jornada. Deus é bom o tempo todo. E o Evangelho precisa ser vivido não só uma vez na sua vida, quando você recebe Jesus ou quando você fala dele, mas o Evangelho é algo para ser vivido todos os dias. Olhar para a cruz de Cristo e entender que o poder da cruz e da ressurreição está na sua vida todos os dias. Para dizer para você: não é impossível. Eu estou aqui. Você vai dar conta, porque eu estou com você. Eu vou adiante. Eu vou adiante. Não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Ele não é só com, ele é em nós. Não é só conosco, ele é dentro de nós. Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Espírito Santo de Deus, nós não merecemos tanta atenção da sua parte. Nós não merecemos tanto amor, porque a gente faz tanta coisa que entristece o Senhor. Mas perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho, a nossa insensatez. Obrigada porque o Senhor está dentro de nós. Nos ajude a revelar essa presença para o mundo. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus, o Cristo amado de Nazaré. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.